Oi, meu nome é Daniel. E esta não é uma história para ser contada à luz do dia. É uma história que nasceu nas sombras de um império, onde o poder tinha cheiro de sangue, onde a fé era considerada traição, e onde o silêncio de Deus parecia mais assustador do que o rugido dos leões. Desde jovem, aprendi que sobreviver não era o mesmo que viver. Quando Jerusalém caiu, eu ainda senti o pó do templo nas mãos. Sai homens fortes chorarem como crianças. Mães escondendo seus filhos. Não do inimigo, mas da esperança, porque ela doía demais. O exército da Babilônia não destruiu apenas muros. Eles arrancaram nossa identidade, queimaram nosso idioma, quebraram nossos nomes. Eu era apenas um rapaz quando fui levado. Não por fraqueza, mas por escolha deles. Escolheram-me porque eu tinha olhos atentos, porque não abaixava a cabeça com facilidade, porque a palavra ainda ardia dentro de mim como fogo que se recusa a apagar. Mal sabiam eles que estavam levando consigo algo que nem todos os deuses da Babilônia juntos poderiam dominar. Ao atravessar os portões do império, senti algo mudar dentro de mim. Não foi medo. Foi uma decisão silenciosa. Ali entre colunas douradas e estátuas de falsos deuses, fiz um voto que nunca declarei em voz alta. Eu poderia perder tudo, menos a minha fidelidade. A Babilônia brilhava por fora, mas por dentro era um túmulo. Os corredores do palácio eram longos, frios cheios de sussurros. Cada sorriso escondia lâmina, cada elogio vinha acompanhado de inveja. Aprendi rápido que ali, sobreviver exigia mais do que inteligência, exigia vigilância constante. Os homens que governavam não temiam o Deus que eu servia. Eles temiam perder poder. E o poder sempre odeia quem não se curva. Os anos passaram. Reinos caíram. Reis enlouqueceram. Os inteiros mudaram de mãos como peças num jogo cruel. E eu permaneci. Não porque eu fosse forte, mas porque Deus decidiu que minha história ainda não havia terminado. Quando o rei Dário assumiu o trono, algo mudou no ar. Ele era diferente. Observava mais do que falava. Ele pesava os homens antes de confiar neles. E foi exatamente isso que selou o meu destino. Ele me levou. Acima de príncipes, acima de governadores, acima de homens que se julgavam donos da Babilônia. E naquele dia, eu vi nos olhos deles algo que conhecia muito bem. Ódio silencioso. Eles não podiam me acusar de corrupção. Não podiam me acusar de traição. Não podiam encontrar falhas no meu trabalho. Então, decidiram atacar o único lugar onde eu nunca recuaria. Minha fé. Eles começaram a me observar. Não meus discursos. Não minhas decisões políticas. Mas meus horários. Esperavam. Contavam os passos. Eu media um tempo 3 vezes ao dia. Eu me retirava. Não por costume, mas por sobrevivência espiritual. Enquanto a Babilônia se ajoelhava diante de ídolos mortos, eu me ajoelhava diante do Deus vivo. Enquanto o império confiava em leis humanas, eu confiava em uma promessa antiga escrita, não em pedra, mas no coração. Foi então que eles criaram a armadilha perfeita. Uma lei irrevogável, inquestionável, cruelmente simples. Por 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei. Quem desobedecesse morreu. Conheceria a cova. A cova dos leões não era apenas um local de execução. Era um aviso. Um espetáculo. Um grito do império dizendo: aqui até a fé morre. Quando soube do decreto, não me surpreendi. Eu já senti o cheiro da traição nos corredores. Voltei para casa, abri a janela, olhei para Jerusalém, mesmo sabendo que ela estava longe demais para ser vista, e orei, não escondi. Não sussurrei, não negociei com Deus. Porque há momentos em que o silêncio é traição. Naquele instante, eu sabia. A minha fé havia sido sentenciada à morte.
Eles vieram rápido, com rostos satisfeitos, com a lei nas mãos e a condenação nos olhos. O rei tentou me salvar. Lutou contra a própria decisão, mas leis feitas por homens orgulhosos não recuam. Elas exigem sangue. Quando fui levado até a cova, senti o chão tremer sobre meus pés. Não de medo, mas do rugido que vinha de baixo. Leões famintos. Um sem misericórdia. Um sem consciência. Homens disseram que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livra. E naquele momento, o céu ficou em silêncio. A pedra foi rolada. A escuridão me engoliu. E ali no fundo da cova, onde nenhum homem podia me ouvir, onde nenhuma lei humana tinha mais poder, onde a morte respirava ao meu redor, a minha verdadeira história começou. A noite caiu sobre a Babilônia como um véu pesado. Mas dentro de mim, algo já havia sido arrancado antes mesmo da escuridão. Quando a lei foi proclamada, eu senti o peso dela, não nos ouvidos, mas na alma. Não era apenas uma proibição. Isso era um teste. O império queria saber até onde ia a minha fidelidade. Se minha fé era apenas um hábito, ou uma convicção capaz de me custar a vida. Caminhei pelos corredores do palácio naquela tarde, sentindo os olhares. Alguns carregavam curiosidade, outros desprezo, mas havia aqueles que brilhavam com expectativa. Eles sabiam. Eles sempre souberam. Cada passo ecoava como um aviso. Cada respiração parecia contada. Quando atravessei a porta da minha casa, o silêncio me recebeu como um velho amigo. Subi devagar. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de consciência. Eu sabia exatamente o que estava prestes a fazer. Abri a janela. O vento da noite entrou suave, quase respeitoso. Jerusalém não estava ali, mas minha memória estava. Ajoelhei-me. Não fiz discursos. Não pedi livramento. Não roguei por mudança da lei. Eu apenas falei com Deus, como sempre falei. Porque se eu mudasse agora, não seria a lei que me vencesse. Seria o medo. Enquanto eu orava, não via as sombras se aproximando, mas senti o medo. A inveja sempre chega em silêncio. Eles me observaram. Esperaram. Contaram os segundos. E quando se certificaram, sorriram. Na manhã seguinte, o ar no palácio estava pesado. Algo invisível pairava sobre todos. Eu senti antes mesmo de ouvir. A acusação estava a caminho. Os príncipes se reuniram diante do rei, com falsa reverência. Suas vozes eram suaves, ensaiadas, quase piedosas. Eles não atacaram meu nome. Primeiro, atacaram a lei. O rei vive para sempre. Sempre começa assim. Só depois vem a condenação. Quando meu nome foi pronunciado, o ambiente mudou. Não houve surpresa. Houve confirmação. Vi o rosto do rei empalaidecer. Seus olhos me buscaram, como quem procura uma saída que não existe. Naquele momento, percebi algo doloroso. O homem mais poderoso do império era prisioneiro da própria palavra. Ele tentou, discutiu, argumentou, mas a lei dos medos e persas não se revoga. Então veio a sentença. Não foi anunciada com gritos, nem com espetáculo. Foi dita como quem leu o próprio fracasso. Fui afastado. Não algemado. Não humilhado. Mas condenado. Enquanto me retiravam, ouvi cochichos. Alguns diziam que eu era louco. Outros que eu era fiel demais. Poucos entenderam que, na verdade, eu era livre. Naquela noite não dormi. Não porque o medo me impedia, mas porque o céu permanecia em silêncio. Onde estava Deus? Onde estava a promessa? Onde estava o livramento que tantos esperam quando são fiéis?
Eu não ouvi resposta. E talvez esse tenha sido o momento mais difícil de toda a minha vida. Porque confiar quando Deus fala é fácil. Difícil é confiar quando ele se cala. Enquanto isso, o rei jejuava, não por mim apenas, mas por si mesmo. O império estava inquieto. Algo havia sido quebrado. Uma rachadura invisível se abriu entre o poder humano e a vontade divina. E eu aguardava. Não sabia quando. Não sabia como. Nem sabia se viria. Mas eu sabia de uma coisa. A história ainda não tinha chegado à parte mais escura. Porque antes da cova, existe a espera. E a espera é onde a fé é mais provada. A madrugada avançava lentamente, como se o tempo tivesse decidido caminhar mais devagar naquela noite. Cada vela que se apagava no palácio parecia anunciar algo inevitável. Não havia festa. Não havia música. A Babilônia, acostumada ao barulho da própria grandeza, estava estranhamente silenciosa. Eu estava sozinho. Não em um calabouço. Não em correntes. Mas em espera. E a espera pode ser mais cruel do que qualquer prisão. Sentei-me no chão frio, encostado na parede de pedra. Meus pensamentos eram mais barulhentos do que qualquer multidão. As palavras da lei ecoavam dentro de mim como um martelo, golpeando sem parar. 30 dias. Apenas 30. Um decreto pequeno aos olhos dos homens, mas gigantesco diante da eternidade. Quantas vezes já vi homens abrirem mão da fé, por muito menos? Alguns dizem que coragem é não sentir medo. Isso é mentira! Coragem é permanecer de pé, quando tudo dentro de você quer fugir. E naquela noite, eu senti o peso da humanidade como nunca antes. Não era só um profeta. Não era só um governador. Eu era um homem. Um homem que sabia que a fidelidade tem preço. Fechei os olhos e as memórias vieram como ondas. Jerusalém, O templo. O cheiro do incenso. As vozes dos levitas. Lembrei-me das palavras dos profetas antigos, daqueles que falaram mesmo sabendo que não seriam ouvidos. Homens que foram perseguidos, rejeitados, silenciados, mas nunca abandonados. Ou será que foram? Essa pergunta atravessou minha alma como uma lâmina. Porque há momentos em que até a fé mais firme é confrontada por dúvidas que não ousamos dizer em voz alta. E naquela noite, eu as enfrentei todas. Se Deus é soberano, porque permite que leis injustas prosperem. 2, se ele governa os reinos, porque os ímpios parecem vencer. 3, se ele livra, porque o silêncio. 4, não obtive respostas. 5, e talvez Deus soubesse que eu não precisava delas. 6, do outro lado das muralhas, o rei não dormia. Soube depois que ele caminhava de um lado para o outro, recusando comida, recusando música, recusando consolo. O homem que comandava o mundo era incapaz de salvar um justo, e isso o atormentava. O poder humano sempre falha, quando confrontado pela vontade divina. Enquanto isso, aqueles que arquitetaram minha queda celebravam em silêncio, não com vinho, mas com satisfação. A inveja raramente faz festa. Ela prefere observar a distância, saboreando lentamente a destruição do outro. Eles acreditavam que haviam vencido, mas cometeram um erro antigo, repetido ao longo de gerações, quando confundiram o silêncio de Deus com a ausência. Antes do amanhecer, fui chamado, não com brutalidade, mas com urgência. O momento se aproximava. Cada passo dado pelos corredores era como uma contagem regressiva. O ar estava pesado. Até os soldados evitavam meus olhos. Ninguém zombava. Ninguém ria. Havia algo diferente naquele dia. Quando o sol começou a surgir no horizonte, tingindo o céu com tons de fogo e cinza, senti uma paz estranha me envolver. Não a paz de quem sabe que será poupado, mas a paz de quem sabe em quem confiou. Não fiz discursos. Não pedi clemência. Não tentei convencer ninguém. Minha história não dependia mais de argumentos.
ela estava nas mãos de Deus. O rei me encontrou antes da execução da lei. Seus olhos estavam vermelhos. Sua voz quebrada. Ele falou pouco. Palavras demais seriam inúteis. Ele apenas me disse algo que ficou marcado em mim para sempre. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele há de te livrar. Não era uma ordem. Não era uma certeza. Era uma esperança desesperada. E a esperança, quando nasce no coração de um rei pagão, já é sinal de que algo maior está se movendo. Caminhei então para fora do palácio. O vento da manhã tocou meu rosto como uma despedida. Pessoas observavam à distância, algumas em silêncio respeitoso, outras com curiosidade mórbida, poucas com fé. Eu sabia. O caminho estava chegando ao fim. Mas o fim nem sempre é o que parece. Porque às vezes, é exatamente ali, quando tudo parece perdido, que Deus escreve o capítulo mais poderoso de uma história. E eu ainda não havia descido. Ainda não havia visto a escuridão total. Ainda não havia ouvido o som que faria o mundo inteiro estremecer. A cova ainda me aguardava. E com ela, o confronto entre a fé e a morte. O caminho até a cova não era longo, mas parecia não ter fim. Cada passo ecoava como um anúncio daquilo que todos acreditavam ser o meu último momento. O chão era irregular, marcado por sangue antigo e histórias que ninguém mais tinha coragem de contar. Não era apenas um lugar de execução. Era um aviso vivo. O cheiro chegou antes do som. Um odor pesado, animal misturado com terra úmida e morte. Então ouvi respirações profundas, passos lentos, carras raspando na pedra. Os leões sabiam. Eles sempre sabem. Homens podem fingir normalidade diante da morte, mas os animais sentem. Quando alguém prestes a atravessar o limite entre este mundo e o outro, eles estavam famintos. Não por acaso. Era assim que o império garantia o espetáculo. O rei caminhava atrás de mim. Não como soberano, mas como alguém derrotado. Seus ombros estavam curvados, seu olhar perdido. Quando chegamos à borda da cova, ele parou. Ele aproximou-se com dificuldade, como se cada passo fosse uma batalha contra a própria consciência. Então ele falou, e sua voz tremeu. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Não havia força nessas palavras. Havia desespero. Olhei para dentro da cova. A escuridão parecia viva. Isso não era apenas ausência de luz. Era profundidade. Um vazio que engole qualquer esperança mal sustentada. Lá embaixo, os leões se moviam lentamente, sentindo o cheiro da sentença. Não gritei. Não resisti. Não tentei negociar. Se eu fosse morrer, morreria fiel. Quando fui lançado, o mundo pareceu se partir. O ar fugiu dos meus pulmões. Meu corpo despencou, e naquele breve instante entre o céu e o chão, pensei que aquele seria o último pensamento da minha vida. Mas não foi... Caí. Rolei, a dor atravessou meu corpo como fogo. Antes que eu pudesse me levantar, ouvi o primeiro rugido grave, profundo. Um som que não vem da garganta, mas das entranhas da criação. Eu estava cercado. Respirei fundo. O medo tentou me dominar como uma onda violenta. Mas algo dentro de mim permaneceu firme. Não porque eu fosse corajoso, mas porque não havia mais para onde fugir. Ali no fundo da cova, não havia posição de defesa, não havia estratégia humana. Ou Deus agiria, ou tudo terminaria ali. Levantei-me lentamente. Os olhos deles brilhavam na escuridão. Amarelos. Fixos. Calculando. Cada músculo pronto para o ataque. Eu podia ouvir seus passos circulando ao meu redor. Eles eram muitos. Fortes. Treinados pela fome. Então fiz a única coisa que ainda me restava. Falei com Deus. Não em voz alta.
Não com palavras bonitas, mas com o coração nu. Eu não pedi livramento imediato. Eu não exigi milagres. Eu apenas disse: Tu és Deus. E naquele momento, algo mudou. O ar ficou diferente. Pesado, mas não de morte. Pesado de presença? Não vi anjos descerem com asas abertas. Não houve luz rasgando a escuridão. O que houve foi mais assustador e mais poderoso. Os leões pararam. Um por um. O rugido cessou. As garras recolheram. Os corpos se deitaram. Era como se uma força invisível tivesse atravessado a cova e imposto uma ordem que eles não ousavam quebrar. Eles continuavam ali, próximos, respirando, mas não atacavam. Eu senti o calor de seus corpos, o cheiro forte de suas bocas, o movimento do ar quando respiravam, mas não havia violência. Ali compreendi algo que jamais esquecerei. A criação reconhece a voz do Criador, mesmo quando os homens o ignoram. Agora sentei-me no chão. Não por conforto, mas por exaustão. O tempo perdeu o sentido. Não sabia se minutos ou horas haviam passado. Apenas sabia que estava vivo e que Deus não havia se ausentado. Lá em cima, a pedra foi colocada. Eu ouvi o som pesado selando a entrada. O mundo foi oficialmente fechado para mim. O rei voltou ao palácio. Os homens retornaram às suas casas. A Babilônia dormiu, acreditando que a história havia terminado. Mas no fundo da cova, Deus vigiava. A noite foi longa, fria, silenciosa. Os leões permaneceram imóveis como sentinelas. Nenhum ataque, nenhuma aproximação agressiva. Apenas espera. E naquela escuridão, eu entendi. Deus não apenas livra do perigo. Ele reina sobre ele. Enquanto o império descansava, o céu trabalhava. E quando o primeiro raio de sol tocou a entrada da cova, o mundo jamais seria o mesmo.